mais uma coisa. É uma atividade muito antiga, ou seja, desde a separação provocada pelo pecado, o homem tem se esforçado para se reaproximar de Deus. Em Gênesis 4, versículo 1 ao 7, encontramos Caim e Abel ofertando o fruto dos seus trabalhos a Deus. Evidentemente que isso não está escrito ou exposto nas Escrituras, em Gênesis 4, né? Mas a gente podemos compreender que eles sentiram motivados a expor o trabalho deles a Deus, a cultuar, a ofertar a Deus. Acredito que dessa contrapartida ele veio o testemunho do seu pai Adão, pois que quando eles foi tirado do jardim, um cordeiro foi sacrificado para que lhe destes vestes, entendeu? Então, de contrapartida, eles aprenderam com esse ensinamento, né? Menos Caim, né? Caim, isso é uma suposição, né? Uma compreensão que a gente devemos ter. Desde Moisés, a nação de Israel provocou entender Deus e o modo de lhe agradar, estudando os dados de sua revelação, depois dos livros inspirados por Deus. Desenvolveram o Talmud. Talmud, gente, no hebraico significa aprendizado. Ou seja, as pessoas da época desenvolveram um aprendizado de acordo com os livros que foram inspirados por Deus para explicar a Torá. A Torá é a lei. A Torá é a lei. Muitos confundem também com o Alcorão. O Alcorão não é a lei, não é a lei que é descrita por Moisés. Alcorão vem de outra coisa, vem de outro livro que é diferente. E diante a Mixná, aqui os termos, também em hebraico, que quer dizer repetição do verbo shaná. Não sei se eu estou produzindo muito bem, né? Estudar e revisar, que abordam dois desses termos, estudar e revisar, para explicar o Talmud. Ou seja, Mixná, gente, é uma redação dos judeus. É uma obra-prima essa redação, que foi descrita nos tempos 70 e 200 por um grupo, né, de grandes sábios que eles resolveram debater. Ou seja, esse nome foi um fruto de um debate. Essa redação foi fruto de um debate. É tanto que é chamado de Torá oral, onde eles indagavam conhecimentos e aprendizado das escrituras, ou seja, da lei. E esse exemplo aqui que eu trouxe de 1 Samuel, capítulo 10, foi onde um termo muito interessante, a partir do versículo 5, onde fala sobre um grupo de profetas que profetizavam. Isso é muito interessante, que aqui podemos perceber que antigamente havia uma escola, uma suposta escola de profetas da época, para estudar profecias, ou então indagar profecias, né? Fazer profetizar. Com base nisto, vamos comparar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Vamos ler? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas profetizaram da graça que agora vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo
que estavam neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. Ou seja, anteriormente os profetas profetizavam pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus, sobre as coisas atuais, as coisas que estão acontecendo. Foi profetizado no passado acerca do futuro. E agora é que esse futuro a gente está vivendo. Vamos ver. O cristianismo trouxe a compreensão do problema do mal, da morte e da redenção, os quais foram cabalmente explicados nos ensinos do Senhor Jesus. Orígenes, esse Orígenes, gente, ele é um padre grego, é o nome de uma pessoa. Não confunda com outro nome, não, é o nome de uma pessoa, né? Um grande teólogo, um grande cristão, apresentou uma síntese científica das doutrinas cristãs com feição teológica, ou seja, ponto de partida que ele entregou. Para ele, a teologia é a demonstração racionalmente sistematizada das verdades reveladas no cristianismo concernente a Deus, ao homem e ao seu futuro. Terminei ainda. E vem aqui Aurélio Agostinho, a partir do ano 354, né? E do ano 430, um dos luminares da teologia, no seu tempo definiu teologia como razão ou discurso sobre a divindade. Também vamos ver sobre Aristóteles, né? A partir de 350 a.C., Aristóteles ele abordou uma ideia teológica sobre a causa e o efeito, onde Deus estava no meio dessa situação, no meio desse trabalho. E nisso aí deu um nome sobre filosofia primeira, ou teologia. Vamos ver. Tomás de Aquino retomou os argumentos de Aristóteles e elaborou uma Suma Teológica, na qual tenta demonstrar que nada no universo pode ser explicado cabalmente senão pela teologia. Para ele, teologia constitui uma consideração das verdades efetuadas de modo racional e científico, visando proporcionar ao homem crente certa inteligência dessa verdade. A reforma protestante, encabeçada por Martinho Lutero, ensejou uma revisão completa dos conceitos das definições até então formulados em torno da teologia, mas o cerne permaneceu intacto. Teologia é um labor na demonstração das verdades divinas, sejam elas reveladas ou não. Acrescentou-se que essas verdades nos são dadas mediante a fé, ainda que a razão seja requerida posteriormente nas elaborações teológicas. Pronto. Pois isso aí é teologia. Teologia é algo racional, é um discurso sobre a divindade que a gente acredita, que a gente serve, que a gente compreende os seus caminhos, os seus pensamentos e a sua palavra, a sua lei. Vamos aqui uma mensagem como de final, que você chegou até aqui. Eu agradeço, já agradeço por ter essa paciência. Gostaria de fazer o vídeo um pouco até mais curto, mas eu
Felizmente, eu acredito que eu devo ter demorado um pouco, mas vamos nessa pequena fase rapidinho. Quando Deus chama você para alguma coisa, Ele não o conclama para o sucesso, mas para a obediência. O sucesso da chamada é para Ele e a obediência é com você. Olha que mensagem forte de David serve aqui para você refletir.